Eu já estou com o corpo quente aqui. Falei com o Bruno hoje de manhã que é só aquecer um pouquinho, meu nariz já começa. Toda pregação que você vai assistir de mim, tem eu e um lenço. E eu penso, meu Deus, me liberta desse lenço. Mas é quando aquece assim, eu já fico agitada. Aleluia. Olha, você está animada? Eu estou muito animada. E ver você aqui me encheu de expectativa. Porque eu sei que Deus tem preparado grandes coisas para nós nesse ano. Sabe, Deus colocou no coração da nossa líder, a Raquel, um trabalho que nós vamos desenvolver nesse ano. E eu estou aqui para poder introduzir esse trabalho. Então, eu queria que você prestasse atenção naquilo que vai ser feito aqui, naquilo que nós vamos falar. Porque durante esse ano nós vamos trabalhar um livro. Que é esse livro aqui, olha. O Campo de Batalha da Mente. Talvez você viu o vídeo da Diana. Você assistiu? Você pode dar uma salva de palmas, por favor, para a Diana? Meu Deus do céu, que vídeo. Foi muito bom. Eu fiquei animada. Eu estava animada antes, mas depois que eu vi o vídeo, eu falei, meu Deus. Eu vou até ler o livro outra vez, que é para ficar tudo vivo aqui. E a gente vai fazer um trabalho esse ano, como Deus colocou no coração da Raquel, de nós termos um tempo, sem ser dessas reuniões aqui, para nós trabalharmos o conteúdo desse livro. Então, o que eu vou fazer nessa noite é te introduzir nesse livro. Você está no grupo do Telegram de mulheres? Quem aqui está no grupo? Pronto. Quem aqui não está no grupo? Quem aqui quer entrar nesse grupo? Amém. Então, você vai procurar uma dessas mulheres que estão sentadas aqui na primeira fileira. Porque lá nesse grupo, a gente postou algumas coisas e vai postar o link. Se você não está no grupo da igreja, você vai encontrar o link para entrar no grupo das mulheres. Ai, que coisa. Então, você entra no grupo primeiro das mulheres, da igreja. Lá você encontra o link e a gente pode colocar lá de novo para você entrar no grupo das mulheres. Por quê? Porque no grupo das mulheres vai ter informações sobre o livro. E lá também nós vamos colocar o link para você ouvir. Gente, você conhece o Spotify? Isso é uma coisa de Deus, feito para mulheres atarefadas como nós. E é uma coisa que eu tenho certeza que é pensado para a mulher. Sabe por quê? Porque nós temos uma habilidade maravilhosa, que é de fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e prestar atenção em todas elas. Não é? E o Spotify está lá para garantir para você que você pode cozinhar, cuidar do menino, passar roupa, arrumar a casa enquanto ouve alguma coisa. Que maravilha, você não consegue fazer isso? E lá no Spotify tem um link sobre esse livro. E você pode acompanhar, você pode ouvir todo esse livro lá. E é uma bênção. Tem uma mocinha de Deus lá que decidiu ler esse livro e tá uma maravilha. Ouvi assim de uma vezada. Num dia em que eu estava mesmo sufocada no meio dos meus pensamentos. Eu fiquei surpresa comigo mesmo, como que eu consegui pensar tantas coisas num curto espaço de tempo. E eu fui de 0 a 100 em alguns minutos. E eu parecia mesmo uma montanha-russa, num loop que não terminava. E eu estava tão sufocada, eu passei um dia inteiro assim, pensando 1 milhão de coisas. Quando aquele dia foi tão cansativo dentro da minha mente, que quando eu acordei no outro dia, a primeira coisa que eu fiz foi orar. Falei, Senhor, eu não aguento um dia como aquele. Não vai dar. Eu não consigo ter um dia que nem aquele que eu tive. O Senhor vai precisar me socorrer aqui hoje. E eu estava ouvindo já uma pregação no Spotify. E Deus falou comigo assim, procura o campo de batalha da mente. Eu estava sozinha e pensei assim, não deve ter não. Não é possível que tenha. Mas eu estou aqui sozinha. Se for o Senhor que falou, vou caçar e vai ter, né? E aí procurei, achei o livro. E os primeiros capítulos deu mais ou menos uns 15 tapas na minha cara. Na metade do dia eu já estava ótima. Então eu vou começar lendo um pedacinho aqui para você ver, porque eu não vou querer apanhar sozinha. Eu vou dividir com você aqui um pedacinho. E só para poder colocar uma curiosidade em você. E você vai escutar lá depois o resto da história. Eu não vou ler a história toda,
Vou ler só um pedacinho, porque aí o link vai estar lá. E amanhã, na hora que você estiver lavando a louça, o que você vai fazer? Ouvir o livro. Então, tá assim, ó. Maria e seu marido João não estão desfrutando um casamento feliz. A discórdia entre eles todo o tempo. Ambos estão irritados, amargos e ressentidos. Eles têm 2 filhos que estão sendo afetados pelos problemas em casa. A discórdia está transparecendo nos trabalhos escolares e no comportamento deles. Uma das crianças está tendo problemas de estômago causado pelos nervos. O problema de Maria é que ela não sabe como deixar João ser o cabeça da família. Ela é mandona, quer tomar todas as decisões, administrar as finanças, a disciplina das crianças. Ela quer trabalhar, pois assim terá seu próprio dinheiro. Ela é independente, barulhenta, exigente e resmungana. Está identificando alguém aí? Não, né? Amém. Só sorri e olha para frente, para não te denunciar. A essa altura você deve estar pensando, eu tenho a resposta para ela. Ela precisa conhecer Jesus. Ela o conhece. Maria recebeu Jesus como seu Salvador há 5 anos, 3 anos depois que ela e João haviam se casado. Você quer dizer que não houve uma mudança em Maria desde que ela recebeu Jesus como Salvador? Sim, houve mudança. Ela acredita que vai para o céu, mesmo que seu mau comportamento a faça sentir-se em constante condenação. Agora ela tem esperança. Antes de encontrar Jesus, era infeliz e desesperançada. Agora ela é só infeliz. Maria sabe que sua atitude está errada. Ela quer mudar. Ela tem sido aconselhada por 2 pessoas e pede em quase cada frase das suas orações vitória sobre a ira, a rebeldia, a falta de perdão, o ressentimento e a amargura. Por que não tem visto mais progresso? Vamos parar por aqui. Olha que história interessante. E se você tiver se identificado com a Maria, bem-vinda ao clube. É que a gente é meio assim, né? E eu queria falar mesmo sobre quando essas batalhas são travadas aqui dentro. E tem hora que a gente não chega nem externar. Ou quando externa alguma coisa que a gente está pensando, é a hora que a quebradeira total chega. Sabe como? Porque mulher é engraçada. Talvez você não seja assim. Então, eu vou me expor e, se por acaso você se identificar, você sorri e continua olhando para mim. Mas eu, normalmente, às vezes, eu me lembro que isso acontecia muito quando, depois de um tempo de casada, eu morei algum tempo em Brasília e não conhecia ninguém lá. E com meu marido e minha filha, a Sofia tinha apenas 1 ano. Eu tinha tantas suspeitas durante o dia que eu começava assim. Eu acordava. E aí eu pensava no meu lindíssimo marido. Você conhece meu marido? Meu marido é bonito mesmo, não é? Aleluia. Deus foi muito bom comigo. Mas nem sempre eu achei que aquele homem bonito daquele jeito era bom. Eu achava que ter um homem bonito daquele jeito era uma falta de sorte danada. Porque homem bonito dá trabalho. Era o que eu pensava. E eu pensava assim, meu Deus, ele é bonito demais, é muito trabalhoso manter um homem bonito assim. Por quê? Porque eu acordava e eu pensava assim, via ele arrumando. Ele foi embora, não está muito arrumado, por que ele está passando tanto perfume? Quando ele vai sair comigo, ele não sai tão bonito assim. Está muito bonito. Estou achando estranho. Com Deus, meu bem, tenha um bom dia de trabalho. E ele saía à porta e eu ficava pensando, ele foi muito arrumado. Acho que ele foi muito arrumado. Ele nem gosta de passar essas camisas, mas ele saiu tão alinhadinho hoje. Comecei a pensar nas pessoas que trabalhavam com ele. Aí fiz uma lista das pessoas que eu conhecia e com as quais eu já tinha falado pelo telefone. Eu já liguei, fulano atendeu, ciclana já atendeu. Então tem pelo menos umas 3 mulheres trabalhando com ele. Ok. Depois, eu fiz o que normalmente as mulheres que estão com a cabeça vazia fazem. Eu fui caçar alguma coisa, registro, foto dessa mulher. Porque aí eu queria olhar para ela e comparar comigo. Para ver se a briga estava boa ou se eu já estava perdendo disparada. E é assim, hoje nem tanto, mas a empresa que meu marido trabalhava era uma empresa que tinha um padrão de beleza de contratação.
Uma coisa que não me ajudava muito. Porque eu que acordava naquele dia pensando essas coisas, terminava o dia assim, arrasada. Porque só trabalhava com ele assim, mulheres altas, magras e loiras. Eu era baixa, magra demais, e nessa época eu tinha um cabelo Joãozinho. E você sabe que quando o diabo está tendo um trabalho de fazer uma construção na sua mente, ele vai usar tudo que está à sua volta. E me aconteceu uma coisa nessa altura, que foi num daqueles dias que eu acordei, eu não estava muito animada, e eu já tinha pensado 1 milhão de coisas, e ele tinha saído bonito demais para trabalhar. E eu costumava ficar com Sofia sozinha, e eu tinha o cabelo mesmo assim, batido na nuca, bem curtinho assim. E de vez em quando, eu que estava muito animada com o meu casamento, tinha uma camisa daquelas de vereador, que eu vestia, e um short dele, que de vez em quando eu costumava vestir também. E um dia uma pessoa bateu na porta de casa, e quando eu atendi, eu que sou mesmo assim, você está vendo, bem cheinha, bem curvilínea, atendi a porta, o senhor falou assim, eu gostaria de falar com o senhor Bruno. E eu disse, ele não está, eu tinha acabado de acordar, minha voz estava um pouco grossa. E eu falei, ele não está aqui não. E o senhor falou assim, ô menino, quando seu pai chegar, você avisa para ele que eu procurei ele? Eu olhei para aquele senhor e falei, beleza. Eu nem tive o trabalho de desmentir ele para dizer assim, ô moça, eu sou uma menina. Nem falei nada, bati a porta e fiquei pensando. Loiras, altas, magras, e eu pareço um menino. Então, eu não preciso nem te contar como é que terminava meu dia, mas uma das coisas que eu posso te dizer é que eu começava com esses pensamentos. Então, eu pensava menos de mim mesma, e eu começava a imaginar coisas, que no começo era assim, então eu acho que ele passa muito tempo conversando com fulana de tal. Passava 2 minutos, eu pensava assim, eu tenho certeza que ele conversa demais com fulano de tal. No final do dia, eu já tinha arrumado um caso para o meu marido. Só dentro da minha cabeça. E quando meu marido chegava em casa, o que é que eu fazia? Eu brigava com ele pelo suposto caso dele. E ele não sabia o que estava acontecendo, porque tinha tudo acontecido aqui. Esses dias, Sofia falou comigo uma coisa, e eu aprendi que esse universo jovem, existe uma palavra, que quando você passa muito tempo falando assim, você pensando essas coisas, você faz uma fanfic. Ai, aprende aí que é chique isso. Uma fanfic. Eu fazia as piores fanfics na minha cabeça. E eu imaginava coisas terríveis, e quando meu marido chegava em casa, o que acontecia? Eu brigava com ele. E ele também, que não estava com uma mente renovada, ele também não estava pensando corretamente, o que ele fazia? Essa mulher é chata demais. Eu passo o dia inteiro trabalhando, e quando eu chego em casa que eu quero um descanso, eu tenho que aguentar essa mulher falando desse tanto, de uma coisa que eu nem sei o que ela está falando. E alguns anos depois, eu me lembro que nessa altura eu falava com ele, eu reclamava demais porque ele não falava nada, porque ele era muito calado, e eu falava com ele assim, engraçado, quando você namorava comigo e me conquistou, você falava que nem pobre na chuva. Aí casou comigo e ficou mudo. E alguns anos depois ele falou comigo assim, que quanto mais eu falava com ele, que ele precisava falar, ele falava assim, eu não falo, de desaforo eu não falo nada. Ai, que bênção. E essas coisas todas aconteciam na minha mente, uma mente não renovada pela palavra. Uma mente que não está sendo submetida à palavra. E se o diabo te ganha aqui, é fácil ele te ganhar fora. Se ele consegue vencer você aqui, te aprisionar aqui, é fácil vencer você em qualquer outra circunstância. Porque uma vez que você perdeu aqui, basta só ele levantar uma questão. O que você acha? Agora é engraçado. E eu gosto de contar isso porque eu acho muita graça. Mas você acha que eu pensei o quê depois que o moço me confundiu com o menino? Eu fiquei arrasada. E eu me lembro um dia em que eu liguei para minha irmã, e já contei isso para vocês. Uma vez eu liguei para minha irmã, ela morava em Minas Gerais,
E eu estava muito chateada e brava com o Bruno por alguma coisa que eu nem lembro o que era. Mas eu estava sempre brava com ele por alguma coisa. E a minha irmã me ouviu. Depois ela falou assim: Márcia, mas você está chata. E eu liguei para ela me consolar. Eu liguei para ela falar uma coisa boa para mim. E ela falou assim: irmã, você está chata demais. Se você está chata desse jeito, eu imagino que você não anda fazendo unha. Aí eu olhei para minha unha. Eu não estava fazendo mesmo. Eu passava o dia inteiro com uma criança. Aquela criança me consumia o ânimo. Eu não queria fazer unha, sabe? Eu não estava querendo eu não estava pensando nisso. E quando ele chegava e ele não queria conversar, eu não estava levando em consideração que eu também não estava fazendo nada. Que eu não estava contribuindo para ter um ambiente de paz e um bom relacionamento. E ela falou comigo assim: e você também deve estar bem descabelada. Eu estava. Ela falou: irmã, você está chata demais. Por que você não vai gastar esse tempo com essa chatura que você está e vai cuidar de você? Tem hora que o que a gente precisa é de um bom conselho. Tem hora que a gente precisa de uma pessoa que fala umas boas verdades com a gente. Que quando a gente está assim doida, obcecada com pensamentos negativos, alguém fala assim: oh, acorda, que doideira que é essa? De onde você arrumou isso? Você tem prova? Gente, que eu ia assim. Eu passava dias assim, enlouquecida. E eu quero te mostrar aí na palavra, abre comigo em Romanos, no capítulo 8. Romanos, no capítulo 8. Ah, não, aquele relógio está errado, não é possível, meu tempo já está acabando. Romanos 8, a partir do versículo 5. Assim que a minha Bíblia abrir, eu te mostro. Diz assim: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Eu estou lendo a versão da NVT. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Então, uma pausa aí, olha aqui para mim. Você precisa pensar, querido, que quando o homem caiu no Éden, ele adquiriu uma natureza pecaminosa. Uma natureza de pecado, que foi disseminada junto com o primeiro Adão. Talvez você não saiba disso, aí você precisa fazer a escola bíblica, porque você vai descobrir essas coisas todas lá na escola bíblica. Mas então esse homem caiu, ele pecou, e ele dividiu com toda a humanidade uma natureza de pecado. Essa natureza de pecado, eu preciso te dizer que é como uma árvore. Pensa comigo numa macieira. A gente tira uvas de uma macieira? Não. Por quê? Porque a natureza da macieira é dar maçãs. É isso que aconteceu com o homem. A natureza dele só produzia frutos ruins. Então, um homem, segundo a natureza humana, ele só tende para as coisas que é humano, para as coisas que são as tendências da carne dele. E a gente precisa separar aqui que o texto está dizendo de dois tipos de natureza. A natureza humana, mas também está falando daquele que é controlado pelo Espírito. Agora, quando Cristo veio, nos resgatou e nos redimiu, Ele nos tirou dessa natureza de pecado. E Ele compartilhou conosco, Cristo, que é o segundo Adão, uma natureza divina. Nós somos coparticipantes com Cristo. A gente tem a natureza de Deus. E agora, você que tem a natureza de Deus em você, você frutifica segundo a natureza. Ou seja, se você está em Deus, você frutifica em coisas boas. Agora aqui está apontando para dois tipos. Aquela que é controlada pelo Espírito e a natureza humana. E que a natureza humana tende apenas para as coisas da carne. Você precisa saber também que você é um homem em 3 dimensões, uma mulher em 3 dimensões. Então, você é um espírito,
Você habita dentro de um corpo e você possui uma alma. E a sua carne é o que te coloca em contato com o mundo externo. Então, aquilo que você vê, que você ouve, que você sente, está aqui, ó, você sente na sua carne. Mas você é um espírito, e é no seu espírito que você tem contato com Deus. Agora, a sua alma, que é a sede das suas emoções, ela é como se fosse um pêndulo, e ela vai tender para a parte que você está alimentando mais. A sua alma vai tender para a parte que você está deixando mais forte. E aqui a gente tem, então, duas partes. E que a gente tem que tomar cuidado para alimentar. Porque se você acorda num dia pensando bobagens, é bem possível que você termine esse dia fazendo uma guerra dentro da sua casa. Agora, o que a gente precisa pensar? Se a minha alma tende para algum lado, eu preciso fazer com que o lado que eu quero que ela vai tender fique sempre mais forte. E começa aqui. Em Romanos 12, diz que não é para a gente conformar com este mundo, mas renovar a mente. Como que eu renovo a mente? Com a palavra. Eu olho o que a palavra diz e eu nivelo a minha vida com aquilo que a palavra diz, mesmo que aquilo que eu estou sentindo seja contrário àquilo que a palavra diz. Querido, esse é um exercício maravilhoso para nós, que somos ligadas naturalmente numa tomada de 220. Porque você precisa tomar cuidado com aquilo que você pensa. Você pensa naquilo que você pensa? Emily contou para mim que isso foi libertador para ela, o dia que ela descobriu. Se ela pensa naquilo que ela pensa. Sabe por quê? Porque é mesmo. Tem hora que a gente só pensa e vai. E vou. Aí o diabo joga uma sugestão, você diz, vem em mim. E aí manda outra sugestão, vem também. E aí você vai toda a vida naquele mar de maus pensamentos e não pensa naquilo que você está pensando. E não coloca um freio. Mas a palavra diz para a gente renovar a mente. Então, quando a gente percebe que a gente está pensando em coisas demais... Esses dias eu ri tanto com a Janaína, que ela estava me contando de uma aula que ela teve com as crianças. E que estava explicando para as crianças sobre o pensamento, não era, Janaína? E que ela estava explicando para as crianças assim, que a gente tem que tomar cuidado, porque... Os maus pensamentos é como uma ave sobrevoando a nossa cabeça. Isso ela contando para a criança lá no DI. E a criança no DI tem hora que é mais esperta que nós. Porque a criança virou para ela e falou assim, tia, e se esse pássaro fazer cocô na minha cabeça? Olha que coisa engraçada. Mas eu fui embora, achei rir demais com ela, e depois eu fui embora pensando. Porque a gente costuma dizer que o problema é se ele fizer um ninho. Mas você e eu sabemos que se a gente deixar pensamentos sobrevoando demais a nossa cabeça, pode ser que ele não faça ninho, mas pode ser que ele lance boas sementes em nós. Pode ser. Não é? Então, o que a gente precisa pensar no que está pensando? E ser crítica com aquilo que a gente está pensando. Porque tem hora que o diabo faz uma sugestão para a gente, é absurda. E a gente deixa. Nutrir maus pensamentos, que é uma responsabilidade sua, guardar sua mente. Então, deixa eu te mostrar uma outra coisa. Segue comigo aí no versículo 6. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Fala comigo, inimiga de Deus. Nunca obedece às leis de Deus e nunca obedecerá. Então diga, desobediente à palavra. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Diga comigo, não pode agradar a Deus. Então, a gente tem 3 aspectos aqui sobre viver debaixo dessa natureza. Porque essa natureza é inimiga de Deus. E uma vez que ela é inimiga de Deus, ela está contrário àquilo que Deus pensa de você. E Deus quer que você pense bem a respeito de você mesma.
Deus quer que você pense com clareza. Deus quer que você saiba aquilo que Ele pensa sobre você. É muito importante. Se não fosse importante, Deus não tinha o trabalho de dividir conosco aquilo que Ele pensa. Sabia que certa vez Ele chegou para Jeremias e falou assim: Jeremias, você é profeta e eu te constituí profeta desde o ventre da sua mãe. Aí o Jeremias virou e falou assim: eu não passo de uma criança. Deus talvez nem precisasse dizer para ele, mas Deus disse porque Deus queria que ele pensasse dele mesmo aquilo que ele pensava. Então Deus compartilhou com ele uma visão, porque Deus queria que ele pensasse o mesmo que ele estava pensando. E é por isso que quando você lê a palavra e a palavra diz que você é mais que vencedor, você precisa concordar com isso. Quando a palavra diz que você é uma mulher virtuosa, você precisa concordar com isso. Quando a palavra diz que você não é controlado por uma natureza humana, mas você é guiada pelo Espírito de Deus, você precisa concordar com isso. Agora, se você não concorda e não abraça, você junta os pensamentos que são inimigos de Deus. E eu gosto de uma coisa que Jesus disse. Ele disse assim, que quem não está juntando comigo está espalhando. E você pode estar fazendo isso na sua própria vida. Deus juntando as coisas em você e você pega um pensamento e fala assim, vou espalhar tudo. Porque não penso, não concordo com Deus. Você pode estar dizendo como Jeremias, não, eu sou insignificante demais. Como que Deus vai me usar? Como que Deus vai fazer isso em mim? Mas sabe, você não está pegando Deus de surpresa. Quando Deus confiou aquilo que Ele confiou às suas mãos, Ele sabia exatamente quem você era. E para aquilo a que Ele te selecionou para fazer, Ele pensou, ela é a melhor pessoa para executar este plano. Quem é mentiroso? Deus ou os maus pensamentos que o diabo coloca a seu respeito? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que concordar com Deus. Agora, aqui está dizendo também que a natureza, quem é controlado pela natureza humana, ele não consegue obedecer a palavra. Ele tem dificuldade em obedecer a palavra. E isso é uma outra coisa que a gente precisa prestar atenção. Porque nós precisamos andar debaixo da palavra. Uma vez que você foi resgatado, redimido, comprado, você é justiça de Deus. Sua vida não pertence mais a você mesmo. E esse negócio de viver assim, meu corpo, minhas regras, não cabe na sua vida bonita. Porque você não te pertence mais. Você pertence a Deus. E agora quem manda na sua mente, na sua boca e no seu corpo é Deus. Então, nada de ficar falando qualquer baboseira por aí. Ai, não, porque o negócio comigo é assim. Eu falo mesmo. Toma cuidado. A vida que você vive é a vida de Deus. Jesus ia andar por aí falando qualquer coisa? Não. Então, você e eu também não. Você precisa andar como Ele te chamou para andar. Ah, não, é porque a minha personalidade é assim. Para de bobeira. Leva seus pensamentos cativos em obediência à palavra, para ter uma personalidade segundo Deus. E ter uma personalidade, um jeito de ser, é diferente de ser carnal. E às vezes a gente está dizendo que a nossa carnalidade é personalidade. E não tem nada a ver com isso. Personalidade é uma coisa. Os meus traços, as minhas características, Deus não quer roubar isso de mim. Deus ama o que Ele fez em mim. Olha, se eu sou uma pessoa mais séria, Deus ama que eu seja assim. Agora, se eu sou uma pessoa grossa, Deus não ama que eu seja assim. Se eu sou estúpida, Deus não ama que eu seja assim. Pelo contrário. Deus ama aquilo que Ele fez em você. Ele ama a pessoa que você é. E Ele quer mostrar para as outras pessoas a beleza de mulher que você é. Porque o seu pai sabe aquilo que você é. Não é assim com os nossos filhos? Quando alguém chega e reclama do filho da gente, a gente fala assim, oh meu Deus, mas esse menino é tão bonitinho. E a gente quer provar para a pessoa que o filho da gente é bom. E a pessoa está falando assim, esse seu menino é bom nada. Esse menino, eu vi esse menino correndo aí, ó. E a gente está dizendo, mas o menino é bom. Você vê que gracinha. Já viu? Já conversou com alguma mãe te convencendo que o menino dela é bom? Deus não quer ter que convencer as pessoas que você é boa.
Deus quer que as pessoas vejam. Uma vez eu estava lá em Cabo Frio. E eu me lembro que nós acordamos cedo e estávamos olhando o mar assim, estava um dia muito bonito, água transparente, areia branca. E eu olhei e falei assim, uau, que lugar que é esse? Meu Deus, o Senhor é assombroso. O Senhor é maravilhoso. E quando eu estava falando essas coisas, Deus falou comigo assim, eu quero que assim como você fez, olhando para a obra da minha mão, eu quero que as pessoas pensem de mim quando olharem para você. Quando a gente olha para a obra da mão de Deus, a gente dá glória a Deus. E Deus quer mostrar a beleza que há em você, a ponto das pessoas dizerem, glória a Deus, olha fulana de tal. Aleluia, essa mulher é abençoada demais. Meu Deus, essa mulher é cheia de Deus. Glória a Deus. Você já se pegou orando assim por alguém? Meu Deus, tem gente que eu conheço que eu falei, meu Deus, que bom que o senhor fez fulana, meu Deus. Meu Deus, o que ia ser da gente aqui se o senhor não tivesse feito a fulana? Tem hora que a gente faz assim pela fé. Amém, deixa para lá. Aí, a outra parte fala assim, por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Estava pensando nisso, não pode agradar a Deus. O que é agradar a Deus, gente? O que agrada a Deus? Mas aqui está dizendo que quem é controlado pela uma natureza humana não consegue agradar a Deus. Isso me leva a pensar que uma pessoa que está submetida à sua natureza humana tem uma mente de incredulidade. E isso é algo que a gente precisa tomar cuidado também. Porque uma vez que você está no reino, que você foi redimido, existe apenas uma moeda no seu relacionamento com Deus. E isso é fé. E qualquer coisa que você fizer contrária a isso está impedindo você de usufruir de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque a maneira como nós nos aproximamos dele é por meio da fé. Como nós recebemos as coisas da parte de Deus? Por meio da fé. É crendo quando eu ajoelho e clamo a ele que ele me ouve. Isso é fé. É orando em línguas, passando um tempo a boca até doendo, sem ver acontecer nada, mas eu continuo orando, porque isso é fé. É vindo ofertar e dizimar, por quê? Eu não estou recebendo nada, mas eu creio que quando eu faço isso, eu estou cumprindo o princípio. Isso é fé. Então, você precisa estar num relacionamento em que fé é o que está movendo você. A Bíblia diz que a justiça de Deus se manifesta do começo ao fim por fé. Agora, uma mente inquieta, perturbada, é também uma mente que está tendendo à incredulidade. Porque assim como eu te contei que no começo eu conseguia desconfiar do meu marido, você já se pegou desconfiando de Deus? Vamos abrir um confessionário? Aí você só sorri e continua olhando para mim. Mas não tem vez que você está lá na sua casa e pensa assim, será que Deus vai fazer isso? Quando você está assim com algumas coisas querendo acabar dentro de casa. Você faz a conta do dinheiro que você tem, de quantos dias que falta para receber, e você fala, será? Será que isso aqui não vai acabar não, Deus? Será que eu vou chegar onde Deus falou que eu vou chegar? Ô Deus, você tem certeza? Você já deu uma boa olhada em mim? Será? Quando o Senhor falou comigo lá atrás, que eu ia dar aula na escola, isso foi em 2015. Eu me lembro de sentar, ouvir uma professora, eu escutei aquilo e falei, isso é para mim. Não sei como, mas eu acho que isso é para mim. E então, eu me lembro quando Deus falou comigo assim, esse é o meu plano para você. E em algumas vezes na minha caminhada, eu dei uma bela desconfiada de Deus. Porque eu olhava para mim, para a minha habilidade e minha capacidade, e eu pensava assim, não é possível. Porque para Deus fazer isso, vai precisar de um milagre daquele assim, enorme. Eu não tenho nem dinheiro, e eu não tenho nem capacidade para fazer isso tudo. Mas hoje eu dei a minha primeira aula demonstrativa. Pensa uma pessoa animada. Passei um mal de nervoso, mas eu dei a aula.
E em alguns momentos antes de chegar lá, eu tive que controlar a minha mente para concordar com o que Deus já tinha dito. E eu tinha duas alternativas. Eu subia lá e mostrava que foi Deus mesmo que me chamou. Ou eu voltava para cá. E eu já tinha andado muitos quilômetros para chegar onde eu fui. Então é você que decide o que pensa. Talvez você está aqui já pensando na sua oração. Senhor Deus, controla a minha mente. Ele não vai fazer isso. Uma coisa muito legal a respeito da palavra de Deus é que quando Deus tirou a gente da natureza errada, Ele fala uma coisa muito legal. Aquele que mentia, não minta. Deus podia falar assim, agora você faz isso e isso. Não, Ele não fala, Ele fala assim, é só separar. Porque você pode. Você pode ficar de pé? Fica de pé, mulher. Eita, glória. Ó, se você ficar sentada, eu vou continuar. Você pode cortar os maus pensamentos. E você pode pensar corretamente a respeito de você. Você pode pensar exatamente o que Deus está pensando. Você pode ter sua vida sob controle. Você pode ter sua boca controlada. E talvez, às vezes, o que está faltando para você é disciplina. Sabe como é que a gente disciplina o corpo? Jejuando. Jejua. Porque quando você está num jejum e você fala assim, ei, corpinho, você quer comida, mas eu não vou te dar comida agora. Você está disciplinando ele para dizer assim, na hora que ele quer alguma coisa, que é você que manda. E que quando os pensamentos ruins vierem, você vai dizer assim, não vou pensar isso agora. Porque eu já tenho disciplina, eu não vou pensar porque eu não quero pensar. Pronto. Se você soubesse a mulher forte que você é, se você soubesse o poder que você carrega, você dava menos lugar para o diabo e mais lugar para Deus. Essa é a verdade. Falta às vezes consciência daquilo que você pode e de quem você é. E do poder que você carrega. Você é poderosa em Deus. Você é muito valorosa. E sua casa, querida, é um sucesso se você quiser. Você pode ser uma força avassaladora dentro da sua casa. Você olha para mim assim, hoje alguma pessoa falou comigo assim, ai, mas eu olho para você assim, não dou nada para você. Eu falei, obrigada. Mas quando a irmã prega, é uma bênção. Eu falei, valeu. Você sabe que eu não sou quietinha assim para as coisas da minha casa? Quando o diabo me conta o menor do desaforo, você precisa ver uma mulher virada no giraia, sou eu. E o diabo não tem vez na minha casa, eu não aceito. E de vez em quando eu tenho que dar uns bons gritos lá. E sabe que eu aprendi a fazer isso também dentro da minha cabeça. E quando o diabo fala algumas mentiras para mim, eu dou um grito para ele aqui dentro. Aqui não. A minha mente pertence ao Senhor, porque eu sou guiada pelo Espírito. Você pode fazer isso aí agora por você. Erga a sua mão aí. Pai, eu te agradeço pela vida das minhas irmãs, porque elas são poderosas e elas são guiadas pelo seu Espírito. Aqui não tem nenhuma coitada não, Pai, porque nós somos cheias do seu Espírito. Nós sabemos quem você é. Nós sabemos o poder que carregamos por causa da sua presença. E eu te agradeço, Pai, porque essas mulheres vão sair daqui capazes de dizer coisas poderosas sobre elas mesmas. Obrigada, Pai, porque essas mulheres estão saindo aqui habilitadas para tomar as rédeas da vida dela e da casa dela. Obrigada, Pai, por mulheres que têm a sua boca e a sua mente controlada pelo Espírito e não pela natureza humana, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aprendeu alguma coisa? Eu estou muito agitada, eu vou descer. Amém. Um pouquinho já. Aleluia. Aleluia. Tá ouvindo? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, Deus tem grandes coisas para fazer esse ano. Deus tem grandes